Isso é só um vídeo, um rápido adendo, né? Que eu venho pensando sobre essa questão de. Também não está nada a ver se esse vídeo é um hiato aí sobre questões de. Questões que eu venho respondendo a outras pessoas, né, por mais propositais que essas questões sejam, e apenas com o objetivo de que eventualmente eu busque algum tipo de resposta para essas pessoas, né? E elas podem eventualmente aí fazer qualquer tipo de provocação e tal, mas eu estou aí apenas, né? Em alguns vídeos eu faço um hiato, não falo ali sobre questões de tréguas ou opiniões ou comentários de outras pessoas e não necessariamente falo a esse respeito. Alguns vídeos eu falo apenas de temas pessoais mesmo, e esse tema não é exatamente tão pessoal, mas é um tema que eu já queria falar há um certo tempo, porque eu acho, claro, pode ser a maior bobagem do mundo, né? Mas, até pensando nessa questão de contrariedade, pô, ninguém pensou, não pode ser que ninguém tenha pensado nisso. Eu estava pensando sobre a questão da cura de AIDS e câncer, né? E não faz muito sentido, pelo menos de, bom, alguns cânceres, alguns tipos de câncer, cancereza, acho que seria o plural disso, alguns tipos de câncer, eventualmente, você talvez já tenha cura, já tenha tratamento eficiente que realmente leva praticamente à cura da doença, ou quase isso. Então diminui aí o câncer a níveis não alarmantes, ou menos do que isso até, né? A níveis de talvez nenhuma influência a mais dessa doença no corpo da pessoa. AIDS eu já não sei, e mesmo outros tipos de câncer, talvez mais graves, talvez realmente não tenha cura, ou mesmo algum câncer que talvez não seja tão agressivo ou tão grave, também não tem cura. Ou talvez não tenha cura. Ou pelo menos não cura conhecida. E aí eu estava pensando, pô, peraí, são duas doenças contrárias, né? Entre aspas, elas são duas doenças contrárias. Elas são duas doenças, tá, isso elas têm em comum, mas um pouco elas são duas doenças contrárias, né? Eu estava pensando nessa questão da ambiguidade. Não seria exatamente a AIDS, vamos dizer assim, a falta, a carência de produção de alguns tipos de células, ou de. Agora não lembro se glóbulo branco, glóbulo vermelho, enfim. E eventualmente você perde ali da, a questão do seu sistema imunológico, da sua imunidade. Ou eventualmente talvez o lúpus seja algo parecido com isso, né? Então você não produz algumas coisas de algumas ou células ou algum tipo de anticorpo ou organismos celulares, organismos microscópicos que de alguma forma servem como imunidade do corpo. Então, portanto, uma pessoa com AIDS não poderia pegar gripe, tal, ok. Mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, tá, não é talvez esse tipo de célula, mas se você talvez parar para pensar um pouco, talvez a resposta dessa carência de células decorrente da AIDS ou de algum outro tipo de doença parecida esteja a, a resposta, entre aspas, para essa doença esteja talvez um pouco até no câncer, porque o câncer, a princípio, é justamente o contrário, é o excesso de produção de células. Ah, mas você não produz células, mas é aí que está, talvez a resposta para alguma dessas coisas, né, principalmente no caso de doenças que fazem com que a pessoa não produza imunidade, esteja justamente no fato de que, se no câncer geralmente se multiplicam células de maneira, vamos dizer, desvairada, de maneira descontrolada, em algumas regiões do corpo, automaticamente, se você fizer, não, entre aspas, o contrário, você pega essa multiplicação, de alguma forma reproduz isso no corpo de uma pessoa idética, que carece de células de imunidade, e você faz essa reprodução do câncer apenas de alguma forma, sei lá como se isso é possível, apenas com o objetivo de reproduzir células que servem de imunidade e de uma maneira controlada, no sentido de que agora elas também não vão se sobreproduzir, né? Ou se virar uma superprodução de células de imunidade, porque daí não faria sentido. A princípio não faria sentido. Então, automaticamente, ou de alguma forma, talvez tecnicamente, sei lá, se você eventualmente na AIDS você tem a carência de células e no câncer você tem o excesso de produção, talvez você possa contrabalancear isso. Então esse excesso de produção de alguma forma no câncer, em algum momento, sei lá como, se aplicado sobre a questão da pessoa idética, você poderia iniciar aí
a superprodução de células, ou pelo menos controlar até um limite em que sim, talvez em algum momento isso viraria câncer também, mas a princípio curaria a AIDS. Né? Você curaria, porque daí as células de imunidade estão sendo produzidas por meio de algum tipo de multiplicação. Não que você precisa pegar a célula do câncer, talvez até, mas você precisa de algum jeito fazer esse mesmo efeito no câncer em relação às células, as células de imunidade. Você precisaria fazer esse mesmo tipo de multiplicação, mas aí você vai ter que de alguma forma controlar isso para que não haja a superprodução de células. Então, mas o princípio ativo disso seria justamente o câncer. O câncer seria o início, o motor para que se produzam células de imunidade. Até porque a AIDS, ou você não tem, acho que nenhuma célula de imunidade, ou ou você tem uma produção muito baixa de células de imunidade. Eu não sei os detalhamentos. Mas então o câncer serve justamente para curar isso daí. É uma doença que talvez serviria para curar. Então, talvez aquela pessoa que tem uma superprodução de células, aqui você tem a carência de produção. Então você pega o mesmo princípio ativo do câncer, coloca lá, sei lá como geneticamente você influi ali na carência de células da AIDS, influi no gene da pessoa, ela passa a produzir, de repente só uma pequena quantidade de câncer ali na questão da genética da pessoa, para produzir pelo menos uma pequena ou um pouco mais de quantidade de células de imunidade. E, consequentemente, talvez a mesma ideia do câncer, a mesma ideia da AIDS, você reproduz no câncer justamente para que haja uma diminuição de células. Então você mexe na questão da genética a ponto de fazer com que, no caso do câncer, não sejam reproduzidas as células cancerígenas. E você vai ter que mexer com o gene, porque já que a AIDS é genético e gera uma não produção de células de imunidade, automaticamente você vai no gene da pessoa e faz com que não se produza, ou controladamente não se produza excessivamente, a quantidade de células no câncer, né? A quantidade de células, vamos dizer, mortas ou células que estão sendo produzidas na área específica do corpo. Então você mexe na genética, como na AIDS, a ponto de fazer com que a genética da pessoa não passe a informação de que essas células cancerígenas têm que ser construídas, têm que ser, como é que eu posso dizer isso? Elas têm que ser multiplicadas dentro do sistema da pessoa para aquela determinada área do corpo. Principalmente na área do corpo em que está sendo atingida pelo câncer. Então, de alguma forma, se você reproduzir a ideia da AIDS no corpo da pessoa com câncer, você corta aí a célula cancerígena, e a contrário senso, na caso da AIDS, geneticamente, quando você tem a falta de produção de células, você pega o mesmo princípio ativo do câncer, que faz com que essas células sejam multiplicadas, e faz com que se multiplique as células de imunidade, no caso da AIDS. De alguma forma, está aí uma tentativa de solução aí, né? Ou pelo menos talvez uma paliativa para aqui, né? Não pode ser que ninguém tenha pensado nisso, eu imagino que não seja possível, né? Porque se uma você tem o excesso de produção, na outra você tem a falta. E a AIDS só é a falta de imunidade, mas no câncer você tem a superprodução de células em 500 mil partes do corpo. Então, talvez essa seja aí a solução para algum problema. Então, valeu. Deus é bom que isso possa servir. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas que possa servir, de repente, de influência para alguém. Porque, de repente, a resposta está justamente na questão genética para essas doenças. Valeu!